Boa tarde a todos, todes e todas que estão aqui. Antes de começar, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, pele mais clara, cabelo cacheado, estou de branco, usando pulseiras e colar. E um óculos de grau. E meu cabelo é bem cacheado e volumoso. Boa tarde a todos, todas e todes que estão aqui prestigiando esse momento. E eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, negra parda, cabelos pretos pintados, porque já estão ficando branquinhos. Eu sou uma mulher 60 mais, pequena, estatura baixa, né? Pequenininha e magrinha, toda mignon. E eu estou usando uma blusa com o nome do meu livro, Pirambulando, né? Que é esse aqui. E foi presente do meu amigo Benimar, que também é escritor. Usando um colar meio afro e uma tiarazinha afro também, com aspecto afro. Saia preta e botas. E é um prazer grande estar aqui para conversar sobre coisas importantes. Então, hoje a gente está aqui no nosso segundo encontro Biblioteca Viva, com a escritora Vera Lúcia Marques Araújo. Hoje ela vai falar sobre o livro Pirambulando, que é seu primeiro livro, né? Sim. E antes dela começar, eu vou fazer a leitura da biografia dela. Filha de Regino Teixeira de Araújo e Maria Petronília Marques Araújo, Vera Lúcia Marques Araújo nasceu aos 28 de outubro de 1962, em uma casinha de barro, coberta com palhas de palmeira, babaçu, na pequena Meruoca. À época ainda distrito de Sobral, Ceará. Quando tinha 3 anos, o pai foi demitido do emprego de cuidador do sítio Mundaú e a família foi morar em Massapê, no sítio Cajazeiras, de propriedade da família Marques. Foi nesse lugar que a menina Vera Lúcia aprendeu a subir em árvores para pegar cajus, mangas, goiabas, seriguelas e xixás. O lugar é rodeado por imensas pedras, as mais conhecidas delas são a Pedra d'Água, que tem uma lagoa dentro e onde há lendas da cobra gigante que encanta as meninas desobedientes, e a Pedra do Armador, que recebeu esse nome porque era onde a meninada costumava armar quixós e mundés, para pegar rabudos, mocós e outras caças que eram assadas, para servir de mistura ao feijão com farinha no almoço. Em 1970, a família mudou-se mais uma vez, vindo morar em Fortaleza, no bairro Tirol, que faz parte do Grande Pirambu. Ali, a menina passou o resto da infância e pré-adolescência procurando carteiras de cigarros para usar como dinheiro de brinquedo nos jogos de bila com os irmãos e os vizinhos. Encontrava cabeças de bonecas ou bonecas sem cabeças e qualquer outro material que pudesse servir de utensílio nas brincadeiras de casinha. Era nos monturos que os moradores depositavam o lixo de suas casas. Vera Marques só começou a sua vida estudantil aos 9 anos na escola As Pioneiras Sociais, um projeto que acolhia meninos e meninas fora de faixa, para ensinar a ler e contar. Completou o nível fundamental 1, o antigo primário, no projeto Educação Integrada na Escola Rogaciano Leite,
que fica no conjunto habitacional Prefeito José Walter, aos 13 anos. Aos 14, ingressou no antigo primeiro grau, no turno noturno, na Escola Municipal Francisco Nunes Cavalcante, no mesmo conjunto habitacional. Iniciou o curso de magistério aos 18, oferecido pela Fundação Ana Furtado Leite, que funcionava na mesma escola, também à noite. O sonho da escritora desde menina, ser professora. Convidava as crianças da rua para a sua casa e, escrevendo com pedaços de tijolo branco, numa banda de porta, ensinava as letras para elas. Foi nas areias dos quintais que Vera Marques começou a contar histórias para a meninada, desenhando com gravetos. E aqui está a escritora Vera Marques para vocês. Hoje nós vamos escutá-la. Então, eu acho que eu esqueci de falar, meu nome é Caroline, esqueci de falar no início. Então, Vera Marques, eu queria que você começasse falando e no meio, né, e falando sobre as suas trajetórias, né, na escrita, como é que surge essa vontade de escrever, que além do Pirambulando, você hoje tem mais 2 livros e segue escrevendo. Sim. Então, eu queria que você contasse essa sua trajetória com a escrita, né, de onde surgiu as primeiras impressões assim para escrever. E aí você pode contar a história da sua vida. É assim, desde menina que eu só tirava 10 em redação. Quando eu aprendi a ler e escrever, aí eu passei só a tirar 10 em redação. E a minha primeira redação foi justamente no Rogaciano Leite, quando eu entrei no primeiro grau. Aliás, quando eu estava na educação integrada, que eu escrevi uma redação sobre o Dia do Trabalho. E essa redação tirou o primeiro lugar. Por quê? Eu questionei já naquela época, que era a época da ditadura militar, como é que se comemora o Dia do Trabalho se meu pai não tem trabalho? Meu pai era um desempregado. Então, eu abordei, com aquela idade ainda, semi-analfabeta, que ainda estava aprendendo, a questão do trabalho. Né? A questão do trabalho que o meu pai não tinha. Que o meu pai não tinha emprego. Porque está certo. Tá. E aí foi a minha primeira vez que eu escrevi alguma coisa que deu certo, né? Eu tirei 10 e ganhei, acho que foi uma caixa de lápis de cor de prêmio, né? A redação, o prêmio era uma caixa de lápis de cor e eu ganhei. Então, eu sempre fui escritora, na verdade, porque eu sempre adorei escrever. Mas eu comecei aos 15 anos como professora da escolinha de bairro, porta e janela, né, aquelas escolinhas, e tomei gosto pela carreira de professora e sabia que era ali que eu ia conseguir sobreviver, que eu ia ter comida, né, na minha mesa, que eu, estudando muito, me dedicando, eu sabia que eu ia conseguir ajudar minha mãe a se sustentar, porque ela também não tinha emprego. Minha mãe era aquela doméstica, quando ia perguntar qual é a sua profissão? Doméstica ou do lar. Então, ela nunca teve emprego para ganhar um salário. Ela só veio ter o emprego, o salário dela quando ela entrou no LOAS, com 60 e tantos anos. Né? Então, escritora eu sempre fui, porque todo mundo que escreve é escritor. Agora, publicar o livro, que foi o Pirambulando, foi em 2021, quando eu já tinha dinheiro suficiente para parcelar. Né? Agora eu já posso parcelar, porque todo mundo sabe que não é barato publicar um livro e nem reproduzir. Mas como eu já professora e meus filhos já criados na pandemia, né, que a gente não podia sair para gastar o dinheiro, tinha que ficar em casa, e aí eu juntei e pude publicar o Pirambulando em 2021. E já em 2022 eu estava na Bienal, graças a um grupo de escritores independentes, né, que hoje a gente é muito unido, na pessoa do Wilson Júnior, o El Moraes, que conseguiram um stand para a gente na Bienal Internacional de Fortaleza, que chamava Voz do Ceará. E lá, então, eu comecei realmente a carreira de escritora, porque eu só
você publicar um livro e se você não comercializar e não estiver no meio, você só escreveu um livro. O escritor ele é consolidado quando ele participa dos eventos literários como uma Bienal. Então, foi assim que eu me tornei essa escritora muito satisfeita que sou hoje com o meu desempenho, e não com o que se faz com os escritores cearenses do Brasil, né? Que é dar pouco valor, pouco subsídio. Tudo é pouco para o escritor, tudo é pouco. Muito é só o que a gente paga para produzir um livro. O resto é tudo muito pouco, é o mínimo. Acho muito importante, né, que você fala que escritora eu sempre fui. Acho que a gente, em alguns momentos, a gente se anula muito, pensando que a gente só se torna escritora quando publica, né? Isso. Eu acho que esse seu pensamento é muito bom. Alguém tem alguma pergunta, já de início, alguma dúvida que vocês... Não sei se você já conhece a obra de Vera Marx, se não, mas alguma coisinha aí que vocês querem perguntar? Não? Então, eu vou partir para as minhas. Tem uma parte do seu livro, Vera, que você fala do seu pai, né? Seu pai, o pai da Dadá. Pai da Dadá. Não vamos confundir o personagem. Isso. Gente, só aqui deixando já subentendido, o livro é basicamente a sua história. Sim, né? Mas só que aí tem a personagem Dadá. E aí você fala do pai da Dadá, que é uma das partes que acho que chama bastante atenção, que ele vai para Goiás, né, trabalhar, e você deixa bem nítido que ele some, né? Tem uma parte que você coloca, a mãe nunca recebeu uma única carta dele. E aí depois a gente posteriormente vai perceber que ele, na verdade, ele foi recrutado para ser escravizado, sim, né? Sim. Em Goiás. Isso ainda acontece muito hoje, né? A gente ainda consegue ver algumas notícias com coisas desse tipo. E aí eu queria saber qual o sentimento que reflete em você, saber, né? No caso da Dadá, mas a gente sabe que é um pouco de você também. Sim, sim. Queria saber qual o sentimento que reflete sabendo que seu pai, o pai da Dadá, passou por isso e que ainda existem muitas pessoas que ainda passam por esse tipo de trabalho escravizado, que sai do Nordeste, na maioria das vezes, para ser escravizado no Sudeste ou no Sul, em vários outros lugares do país. O meu pai, ele não aconteceu isso com ele, aconteceu com o pai da Dadá. Uhum. E a gente sabe que as pessoas elas são aliciadas. Eu fiz questão de abordar diversos assuntos que acontecem ainda hoje, não é só que era na ditadura, mas que acontece ainda hoje, que é a exploração do trabalho, a exploração das pessoas no trabalho, que ainda é de certa forma, uma escravização. E essas pessoas que elas são levadas para as fazendas, inclusive teve um filme ultimamente, né, da Pureza, né, que ela fala da questão do filho dela, que foi, e ela consegue libertar. E então, essas pessoas ainda são aliciadas a trabalhar quase de graça ou em condições terríveis. A gente vê de vez em quando reportagem. Então, o Pirambulando, ele é como diz Paulo Freire, ele tem uma intencionalidade. Ele não é só uma historinha para ninguém ler. Ele tem a intencionalidade de trazer à tona assuntos que as pessoas acham que acabou. Ai, não, todo mundo agora ganha muito bem, trabalha. Né? Então, ele é um livro que ele tem, que inclusive a minha sobrinha chorou, disse assim, tia, se fulano de tal ganhar a eleição, a senhora vai presa. Sim. As pessoas estão indo presas também, ainda, né? Então, essa questão desses assuntos que são diversos, você vai ver que tem a questão da empregada doméstica explorada, que continua, tem muita gente que não se conforma de ter que assinar a carteira da empregada doméstica. Pessoas que têm muito dinheiro, não é? Eu não tenho condição de ter uma empregada doméstica. Eu não tenho. Mas as pessoas que têm condição, elas querem questionar o fato de ter que assinar a carteira de uma pessoa que vai prestar um serviço, não é empregada dela, ela vai prestar um serviço na casa. E ela tem que ter o horário de entrada,
o horário de descanso, o horário de saída, tudo direitinho. Mas as pessoas ainda querem que essa pessoa more, é como se fosse da família. É como se fosse da família. Então, vem tratando desses assuntos que é preciso que as pessoas tenham ciência de que não estão extintos. É que nem o sarampo. Não está extinto. A qualquer momento isso retorna, porque as pessoas estão revoltadas em a filha da empregada doméstica fazer faculdade, estudar na UFC, fazer medicina. Estão revoltadas, as pessoas estão muito revoltadas com isso. De pessoas pobres, filhos de pobre, estar estudando junto com seus filhos nas universidades. Isso é tão claro nas lives na internet que a gente escuta as pessoas falando, é tão claro. Então, o Pirambulano vem tratando disso, que é um assunto vigente. Não é um assunto passado, é vigente. Então, ele é um assunto atualíssimo, que tem tratando, que é dar conta da história dela, que ela presenciou e que viu, são coisas que ainda acontecem. Por isso que o Pirambulando é muito em voga para tratar desses assuntos. Uhum. O tema, né, da mesa de hoje é infâncias nas margens da cidade. E aí eu queria que você falasse um pouco da sua infância. Sim, nas margens da cidade. Lá no Pirambu, né? Uhum. O Pirambu, eu até estive com o José Sapateiro, José Gomes, né? Lá no Luiz, numa roda de conversa também, só que eu tinha ele, né, para me dar suporte muito bom ele lá. E aí ele foi dos anos 60. E eu cheguei no Pirambu nos anos 70. Eu fiquei de 70 até 75 no Pirambu. E fui despejada, a minha família foi despejada do barraco. Como é que alguém pode ser despejado de um barraco, né? Mas eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel nem do barraco que morava. Então a gente se mudou. Mas enquanto eu estive no Pirambu, enquanto criança, a gente passava necessidade, mas brincava na rua. É isso que eu sinto falta, as pessoas estão aprisionando as crianças em escolas, passavam o dia todo lá sentadas e não tem mais a oportunidade de brincar de bila, de brincar de carrinho de rolemã, de brincar de bandeirinha. A gente brincava até às 10 da noite nas areias, não se machucava, porque quando caía na areia, né? Então, a infância no Pirambu me trouxe a criatividade. Porque quando eu era professora, eu fui numa formação, aquelas formações, né? Eu não sei como é que forma professor, porque já é formado. Eu me formei aqui, mas tem os cursos de formação de professores. E a formadora, que botou lá uns trem lá, uns trecos, e eu repentinamente fiz um brinquedo. Ela, nossa, professora, como é que você conseguiu fazer tão rápido isso? Porque eu fazia meus brinquedos quando era criança. Como eu disse, eu achava a cabeça de boneca, aí fazia o corpo de pano, uma tampinha de remédio virava um liquidificador, o papeirinho que botava a medida do leite do bebê virava a panela. Então, o Pirambu me trouxe a liberdade. A gente tinha liberdade de brincar. E hoje as pessoas não têm liberdade de brincar, não é porque os espaços para as crianças brincarem acabou. Você vai numa praça e tem ali 4 brinquedinhos. Cadê o espaço da criança? O espaço de criança não tem limitação. Não é para ter limite para a criança se mover na cidade. A cidade é para ser para as pessoas brincarem, se divertirem. Então, as ruas agora só passa carro. Lá para cá. A minha rua, eu fui embora para o interior com os meus filhos porque a minha rua não dava para eles brincarem. Eu queria que eles brincassem. As crianças precisam brincar, elas precisam estar livres para brincar, porque somente assim elas são criativas. Elas conseguem desenvolver a criatividade. Isso é unânime. Né? Isso eu não estou inventando agora. Isso é unânime dentro de todas as perspectivas pedagógicas, né? Todas as teorias da Emília Ferreiro, Vygotsky, fala do brincar. Então, o Pirambu era um lugar que eu podia brincar. Nas suas areias brancas, né? Tomar banho de mar, simplesmente. E tem um capítulo que fala de quase eu morri afogada, né? Que fui salva pela onda. A Dada foi salva por uma onda do mar. Né? Então, o Pirambu era essa coisa livre, liberta. Em plena ditadura, a gente tinha onde brincar. Agora, na democracia, as crianças não têm. Tem que ficar na escola integral, o dia todo dentro da escola. Sem espaço. Então, eu acredito que isso vai um pouco dificultar
o ser criativo que nós pessoas somos, né? De criar. É isso. Pirambu era isso, era a liberdade. Muito bom. Porque quando a gente pensa na infância, na margem da cidade, a gente automaticamente pensa na tristeza. Mas aí você traz essa ideia de que o lugar, né, mesmo com as dificuldades, é o lugar que traz a criatividade, né? É a possibilidade de você encontrar alguma coisa. A gente saía pelos monturos, porque os ricos jogavam lixo na rua, não tinha hoje, passa carro. Então ali tinha muita coisa. Eles não queriam, os meninos quebravam o brinquedo, eles jogavam no monturo e a gente ia lá e pegava para brincar. E transformava. Então, transformava em outro brinquedo. Muito bom. A avó de Dadá, né, tem uma frase que ela diz assim: a minha escola sempre foi a vida. Não sei se eu posso perguntar se a avó de Dadá é a sua avó. É a minha mãe. Enfim, tem essa, né, essa proximidade, mas ela, de alguma forma, foi uma das suas referências assim, para escrever, a partir da sabedoria dela, porque sempre trazia, né, uma sabedoria. Tem sempre os ditados que ela falava, né? Então, mesmo ela sendo uma pessoa que não estudou, como ela diz, mas a escola é a vida e ela tem umas reflexões interessantes. Então, ela foi uma das primeiras referências assim para a escrita, para você. A avó Tita, né? A avó Tita, ela é a figura das vós, das mães da gente, de todas, né? O Pirambulante, ele fala de todas as mães, de todas as vós, de todos os irmãos, de todo mundo, porque a avó Tita, ela ensinava que a vida é uma escola também. Não precisa ser só estar dentro de quatro paredes, sentado numa cadeira para você aprender, né? E quando eu comecei a ser professora e ler, eu vi, nossa, é a avó Tita que está dizendo isso, que as pessoas têm os seus saberes. Ninguém é tábula rasa. Você tem os seus saberes que você adquire na vida. Quando você pega um ônibus, quando você vai fazer uma feira, quando você vai para a feira, e quando você leva as crianças para participar desse dia a dia, ela vai aprendendo. A matemática da economia doméstica, como economizar. Então, a avó Tita, ela ensinava a Dadá e as crianças que estavam ao seu redor que é importante prestar atenção em tudo. Ali do dia a dia, do cotidiano, de como é que preparam, como é que faziam um arroz, um baião de dois, como é que faziam a farofa. Ela inventava comidas, fazia a bruaca. Para que mais criativo do que a bruaca, né? Para matar a fome de quem está com fome. Porque é só massa de trigo, açúcar e óleo, um pouco de óleo, e você faz ali uma merenda. Isso ela aprendeu com quem? Com a vida. É necessário criar. Então, a avó Tita, ela é o retrato das vovós de periferia, das mamães de periferia, que não tem dinheiro para ir comprar aquele pacotão de tacos. Né? Então, ela inventa, ela cria. A sabedoria das pessoas da periferia, nossa, é imensa, é incrível. E eu, como fui professora das crianças da periferia, eu sempre valorizei esses saberes. Então, podia trazer receitas de casa, escrever receita, e não as receitas lá do sul, mas a sua, o seu saber, use o seu saber a seu favor. Isso que representa a avó Tita, né? Que é o saber que todo mundo tem. O saber não é acadêmico, ele é natural. Você aprende de todas as formas. Entendi. Alguém? Alguma perguntinha? Alguma curiosidade? Sim. Tudo bem, meu. Você estava falando agora sobre, de alguma maneira, a escrita do Pirambulando mexe com as suas memórias. Né? Então, fica um espaço ficcionalizado, mas também um espaço de memória. A Conceição Evaristo, quando pensa a ideia de escrevivência, fala que o conceito é cunhado sobre a ideia da mãe preta, né? E que as histórias que estão ali são histórias de um coletivo. E aí você falando agora, me lembrou muito, não é só de uma mãe, mas é de várias, né? A vivência de várias. Você vê isso no seu texto, de a escrevivência, a ideia de Conceição Evaristo sobre escrevivência e a coletividade que o texto carrega,
Você enxerga isso como um todo também? Na hora que você estava pensando, a tua escrita é coletiva? A minha escrita do Pirambulando, ela foi muito intuitiva, né? Hoje eu tenho já algumas técnicas para como eu quero atingir o público, mas especificamente no Pirambulando eu queria botar para fora os meus sentimentos, do que eu vivi. Então são memórias minhas que eu transferi para a Dadá, porque eu não queria citar nome de pessoas da minha família, não queria ir nem a mim, né? Mas as memórias, elas são coletivas. É tanto que o rapaz, o historiador, que leu o Pirambulando e reconheceu a mãe dele na mãe da Dadá, por conta da questão da falta de dentes, que ela falava assim, com a mão na boca, com vergonha, de ser desdentada, é coletivo. Quantos desdentados ainda tem que não tem condição de botar uma prótese nesse país, né? Quantas pessoas não têm condição de estar nos lugares culturais, de participar da vida cultural de Fortaleza, do Ceará, do Brasil? Então, é claro que é coletivo, porque eu sou coletivo. Eu faço parte de uma sociedade que foi marginalizada. E é marginalizada ainda, que não tem direitos, né? Não tem. O direito existe, mas você não o tem. Quando é que você tem o direito? Quando ele lhe pertence, quando você está inserido nele, né? Hoje eu tenho porque eu tenho um dinheirinho, porque eu ensinei muitos anos, me aposentei, agora eu sou escritora. Mas quantas pessoas não têm a chance de assistir uma peça no teatro, né? De ir para o cinema, de ir para qualquer coisa que enriqueça o seu ser, a sua vida. Então, claro que é coletivo, porque eu, independente de ser intuitivo, mas eu faço parte de um coletivo. Sempre fiz parte de um coletivo e não saí dele ainda. Eu estou no coletivo das pessoas marginalizadas. Porque quando eu vou para uma Bienal, que eu fico num estande desse tamanho, enquanto tem um mundo para outros escritores ou editoras, eu me senti marginalizada do mesmo jeito que quando eu perguntasse, mas como você se sente como escritora? E eu digo, eu me sinto igual quando eu era criança, que na minha mãe ela guardava as melhores coisas para as visitas. A rede, que não era rasgada, nem remendada, como a minha, a toalha, que era cheirosinha, que não era aquele pano carvido que a gente se enxugava, o sabonete cheiroso, tudo que tinha de melhor era guardado para as visitas. E então, como escritora, eu falei, eu também me sinto assim, que as pessoas que vêm de fora tiveram hotel para se hospedar, os escritores que vieram do sul, do sudeste, tiveram hospedagem, alimentação, um bom estande para botar os seus livros, né? E nós aqui do Ceará, de Fortaleza, ficamos num bequinho, a gente chamava o Beco da Poeira da Bienal. Ali eu escrevi um texto chamado Espremida. Ali, o pessoal chegava lá onde a gente estava, já estava sem dinheiro, porque já tinha gastado tudo nas grandes livrarias que vendiam livro de R$10. O seu livro é R$30? Como assim? Admirado de eu vender o meu livro por R$30, porque já tinha passado por quem já vendeu bilhões de livros e pode vender por R$10. Então, isso ainda acontece, né? Essa falta de oportunidade que as pessoas da periferia têm. Eu ainda moro na periferia e moro mesmo e fico lá porque eu sou da periferia, eu sou coletivo, né? Eu sou esse povo, eu represento esse povo que é marginalizado na cultura, na arte, no esporte, no trabalho. Nós somos assim, isso coletivo mesmo. Respondido, amigo? Deu para responder? Muito bom, obrigada. Vera. E a gente percebe quanto você ainda está resistente, né, a esse apagamento, a esse afastamento de você como escritora, né? Sim. Porque o que você relatou aqui agora é lamentável, né? É lamentável. E para mim só não, para todos. Uhum. Né? E isso acontece muito, assim, a gente vê muito acontecer também no mundo da música, né? A gente vê acontecer demais com os artistas musicais que não são valorizados nos seus próprios estados ou cidades.
Sim, quando vai ter o evento aqui, fim de ano, quantos vocês são artistas aqui de local, Fortaleza? Pagam milhões para as pessoas que vêm de fora. Então, é aquela história. A minha casa oferece tudo de bom por de fora. Mas por de casa é o que resta, o resto que sobrar. Né? Eu vou sempre ir, mas... vem não sei quem lá de São Paulo, do Rio, de Pernambuco, da Bahia. E os de Fortaleza? Será que aqui não tem artista? Será que aqui em Fortaleza que ninguém quer pagar? Se for, ele vai ganhar R$100 pela noite. É sério. Se for contratado um artista aqui de Fortaleza para fazer uma festa no Réveillon de Fortaleza, ele vai ganhar R$100, R$200 para cantar. E isso continua, gente. Isso continua, não parou. E aí, voltando para a pergunta do Alex, o que você falou e o que você perguntou e o que você respondeu, tem muito aqui, porque a gente tem a sensação de quando lê o Perambulando, é a história de várias pessoas, né? Só que é de uma pessoa só ali, né? É basicamente a história da Dadá, mas a gente tem tanta coisa acontecendo que parece que você está lendo a história de muitas pessoas. E aí uma das histórias que me chamou muita atenção foi a questão do assédio na casa onde Dadá foi trabalhar. E aí, voltando, não sei se é Dadá que sofreu isso ou se foi a escritora. A escritora também. A escritora trabalhava nas casas de família. E aí, essa história, assim, é angustiante, é muito angustiante quando a gente começa a ler, mas depois a gente vê que tem um final feliz, que você foi salva pela natureza. Sim, com certeza. Olha. Você foi salva por uma árvore, né, que você consegue subir lá. Na verdade, a Dadá, ela sofre esse assédio que não se concretiza, mas eu sofria e se concretizava toda a vida. Não estupro, não foi, mas assédio. De pegar, de tocar, de ficar falando coisas, os patrões. E as patroas, elas faziam nada, né? Eu que tinha que ir embora, eu ia embora. Lógico, se eu sabia o que era, porque eu assistia as novelas, como Dadá disse, sabia que ia acontecer alguma coisa, porque ela via as pessoas na novela e sabia que ia acontecer alguma coisa. Por isso que ela subiu na mangueira, né? Mas a escritora Vera Marques era tocada pelos patrões. Eu comecei a trabalhar em casa de família com 10 anos e cuidar e dormia nas casas, porque as patroas sempre queriam que de manhãzinha cedo já fosse fazer o café, né? Então, todas as empregadas domésticas dormiam no emprego. Então, é mais uma representação da coletividade. Quantas meninas, quantas pessoas sofreram isso caladas, porque precisavam estar ali. Era melhor estar ali sofrendo assédio ou passar fome em casa? Era uma dúvida muito grande da pessoa que estava passando. Então, nós temos as pessoas que trabalham nas casas que são desrespeitadas de diversas formas. E as meninas, adolescentes, jovenzinhas, os patrões queriam se aproveitar delas, sim. E muitos engravidavam, né? E por que não acontecia comigo? Que eu fugia, eu ia embora. Ia procurar outro lugar. Eu vivia procurando um lugar onde eu me sentisse segura, porque eu precisava trabalhar nas casas das pessoas, porque me garantia o prato de comida, como a Dadá disse, que era onde ela tinha o prato de comida, com feijão, arroz, carne, porque na casa de Dadá só tinha uma coisa. Ou era um cuscuz, ou era um arroz, ou era um feijão com farinha. Nunca tinha o prato completo com as proteínas, os carboidratos, as vitaminas, nunca tinha. Então, a Dadá ia trabalhar na casa para conseguir ter uma refeição completa. Pelo menos uma completa, né? Um café da manhã, um almoço e uma janta. Era para isso que a Dadá ia. Não era por dinheiro, porque quem é que ia pagar uma menina? Ninguém ia pagar uma menina, não paga nem os adultos, imagine a menina, né? Então, a meninazinha vem só brincar com meu filho. Só vai brincar, mas tinha a louça para lavar, tinha a roupa para engomar,
tinha as coisas para fazer, para varrer. A princípio era para ir brincar. Bem, Dona Maria, a senhora deixa a Verinha ir brincar com meu filho lá em casa? Mas quando chegava lá, apareciam as demandas, né? Então, isso é coletivo. Isso não é só de Dadá. Na época e agora. Sim. E agora também. Os assédios continuam, tanto que tem o 190 para as pessoas denunciarem, mas estão dentro das casas das pessoas da boa família. Pois não. Com a cobrinha para lhe morder. E quantas vezes as mães tiveram que recuar para almoçar? Não ter esse emprego, que é minimamente um sustento, uma sobrevivência, porque ela sempre exaltou a parte de estudar. Então, assim, eu me levava, mas ela não estudar, e eu estou aqui, né, abri todo esse espaço de pós-graduação, porque ela recuou muitas vezes, e a gente teve que abrir muita coisa para poder avançar, porque isso significava avançar. Às vezes, a gente andando para trás, vai fingir que vai para frente, né? Não perder esse mínimo avanço. Acho que é aquele, né, que um passo para frente, dois para trás. Porque às vezes você tem que abrir mão, tem que engolir certas coisas para poder avançar. O meu filho, hoje, ele pergunta, mãe, ele leu o livro finalmente, porque ele é militar, né? Então ele tinha receio de, estava falando da ditadura militar, ele até receio de ler, né? Quando ele leu, ele perguntou, mãe, esse homem ainda está vivo? Mas, meu filho, se você fosse pegar todos os homens que me assediaram, né? Eu nem desejo isso para você, ele já deve estar pagando de alguma forma, né? E ainda existe, você vai pegar todos os homens que fazem isso com as mulheres? Então, isso é estrutural, que nem o racismo é estrutural, que nem tudo, a exploração do trabalho é estrutural. É preciso que a gente eduque, que as pessoas que estão aqui e assistindo a essa live, a esse vídeo, que lutem contra isso, que nos unamos contra isso. O Pirambulano vem denunciando essas coisas que ainda estão acontecendo. Não é uma historinha para dormir, não. É história para acordar. Acorda para a vida. O Pirambulano, ele é um alerta atual. Vem falando de Dadá, que a Dadá vem contando a historinha dela lá, bem inocente, mas trazendo todas essas mazelas sociais que estão aí para a gente erradicar, se Deus quiser, algum dia. Né? Pois é. E aí a sensação que eu tive, né, quando eu vi essa parte, é que como as histórias, sobretudo escritas por mulheres, se atravessam. A gente estava aqui no primeiro encontro com Lilian e ela, né, traz a experiência dela. Agora, a Keila, né, traz uma outra experiência também que se conecta. Que ela falando aí, eu lembrei também da mãe de Dadá, que também tentava fazer de tudo que ela estudasse, né? Fazia lá de tudo para pagar e conseguir manter ela na escola, né? E como assim, e como, mesmo ela querendo, a mãe, a avó, ela se evadia da escola por conta da diretora da escola, do pessoal da escola. Cadê a farda? Uhum. Olha, só entra segunda-feira, olha, ele dava uma semana. Ela ia no fim de semana, na sexta, na sábado. Segunda-feira só entra na escola quem tiver fardado e o dinheiro que está atrasado da taxa escolar, que tinha a tal da taxa escolar. E a Dadá chegava em casa apavorada, tem uma parte que ela conversa com o Dedé, né, que é o menino que não aprendia a ler. E ela diz, como é que nós vamos fazer? Nós vamos contar para a vovó. Que a mãe dela ficava na casa de família 15 dias, só vinha em casa de 15 dias, que tomava conta era a avó. Não vamos contar, porque senão como é que a gente vai fazer? Porque era assim, eles iam e se escondiam quando ela vinha com aquele toque do salto dela no chão,
se escondia debaixo da carteira. Mas ela lia a lista. Fulano, 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 segunda-feira só entra se tiver com farda, sapato, com bolso, né? Não tem um negócio de bolso lá. E aí a Dadá se evadia da escola. Por isso que ela só terminou o primário com 14 anos. Né? Por isso que, por causa da evasão escolar. Não é porque ela não queria estudar, é porque a escola expulsava ela da escola. Legal, né? Como é que a escola expulsa o aluno da escola? E a expulsão era uma coisa muito séria na escola. Qualquer coisa expulsa o aluno. Como é que você está expulsando alguém que está ali para se educar, para aprender, e você expulsa? Então, a expulsão teve uma época na escola pública e particular que era uma coisa materializada ali. Você vai ser expulso. Primeiro você é suspenso, aí na próxima vai ser expulso. A ameaça era constante. E a pessoa se auto-expulsava. A Dadá se auto-expulsava da escola antes de ser expulsa. Porque existe humilhação maior do que você ser expulso da escola? Então, havia isso, eu não sei, porque eu agora estou aposentada, mas essa ameaça sempre existiu. A reunião para ver se nós vamos fazer com esse aluno, que ele é um aluno problema. Mas a Dadá não era, ela só não tinha farda, nem caderno de arame, nem sapato conga, nem muito menos o quichute, que era caro na época, quichute. Como que a Dadá, que não tinha comida em casa, ia ter dinheiro para comprar um conga? Aí o sonho dela era ter um conga bem zeradinho, daquele que chega, brilhava o bico assim, né? Mas não tinha. Então ela se evadia da escola por isso, porque a diretora toda sexta-feira ia lá avisar. E o mais lamentável disso tudo é ser expulso porque não tem uma vestimenta ali adequada, né? Não era uma aluna que estava badernando, né? Era uma aluna que queria aprender. Só queria estudar, aprender. Só queria estudar. Queria ter um caderno de arame de 10 matérias. Queria ter um caderno de desenho para desenhar o mapa do Brasil. Olha como era patriota, a bichinha. Achava lindo o mapa do Brasil, que cobria, né? Aquela folha transparente, botava lá no livro que achava no lixo, porque ela não tinha livro. Ela não tinha livro, ela achava no lixo. Então ela ia desenhar o mapa do Brasil. Olha como ela amava o Brasil, que a odiava, né? Que não queria dar nada, que não dava nada para ela. Mas ela queria desenhar o mapa, o escudo, né? Aquele brasão do Brasil. Ela tudo queria desenhar que era sobre o Brasil, era apaixonada pelo Brasil. Igual a muita gente que ainda está por aí. Desculpa. Deixa abaixo. Mas alguma inquietação, alguma perguntinha, alguma coisa que se identificou aqui com a fala da escritora Vera? Nada. Ninguém. Desabafem, bota pra fora. Faça que nem a... Como é seu nome? Keila. Faça que nem a Keila, desabafa. Boa tarde, quase noite, né? Agora, entrando mais nessa questão do recorte de gênero, enfim, e do que você já falou sobre essa invisibilidade aos artistas cearenses, mas eu queria também ouvir de você como quando, além de ser artista cearense, é uma mulher, escritora, e como você vê, sente, vivencia essa questão do apagamento para a literatura da autoria feminina cearense. Nós estamos na luta. Existem muitos grupos, que nem o Mulherio das Letras, Lamparinas, que são mulheres que se reúnem para lutar por um espaço melhor para as escritoras. Nós, 60 mais, eu sou 60 mais, agora eu estou participando dos eventos porque eu sou 60 mais, não é porque eu sou escritora, não, gente. Olha que legal, né? Não é porque eu sou escritora que eu vou para os eventos. Vai na categoria 60. Ou então porque eu sou negra parda. As cotas estão me garantindo que eu vou para os eventos porque eu sou negra parda. Olha, não é porque eu sou escritora do Pirambulando, não, nem do Petrô, que foi finalista do Carolina Maria de Jesus, nem do Conta Outra Vó, que é uma homenagem aos autistas. Não é por isso que é porque eu sou preta, parda e 60 mais. Então, existe um movimento muito grande. Nós tivemos a reunião com a Securitifol, um dia desses, cobrando espaço. A gente escreve para ganhar dinheiro. Como é que a gente vai continuar escrevendo se não tiver dinheiro?
Eu vendo Pirambulando para poder publicar outra obra, porque eu preciso escrever, eu preciso dizer para as pessoas muitas coisas. E eu não posso estar falando para milhões. Aqui pode atingir milhões de pessoas. Né? Uma educação política que nós não temos mais. Não temos educação política. Isso aqui é uma educação política. Quando eu coloquei aqui no tempo da ditadura militar, que tempo é esse? Qualquer tempo. Eu vivi no tempo, estou vivendo, nós estamos vivendo ainda num tempo muito ditador. Eu não vou para os eventos porque eu sou escritora, não, é porque eu sou 60 mais e sou negra parda. Tá lá, eu fui participar eu fui fazer uma entrevista na UES para dizer, você é negra parda? Sou. Eu tenho que dizer que sou para poder ir para os eventos. Participar de um edital e ser contemplada. Então, o movimento de mulheres na escrita, as escreviventes, que a gente precisa viver escrevendo. Por que não? Por que eu não posso ganhar dinheiro para poder produzir outros livros? Eu tenho que ganhar um edital se eu quiser escrever alguma coisa. Por que eu vou escrever para ficar na gaveta? Ficar lá, ou agora na gaveta, mas não, lá no Drive? Então o que adiantou escrever para ficar no Drive? Eu me sentar 3 horas, 4 horas por dia escrevendo coisas importantes. Eu não estou brincando. Estou escrevendo, que o céu é azul. Quem que não sabe que o céu é azul? Ai, que céu lindo, que céu maravilhoso. Não é isso, eu estou denunciando nos meus livros. Aqui tem fala sobre agrotóxico, sobre bullying. Tudo que não é para acontecer e acontece direto. Mas é um movimento que a gente está iniciando e está cobrando da Secult-For, e eu falo aqui direto para a Secult-For, que é preciso fomentar com seriedade a literatura das mulheres. Independente dela ser 60 mais, ou parda, ou negra, ou LGBT. Ninguém tem que estar botando ninguém em caixinha. Por que estão botando as pessoas nas caixinhas? Nós não precisamos nós precisamos de espaço. Espaço para a gente voar, para a gente produzir com prazer, né, meu amor? Com gosto. Agora vocês vão ter um estande nas próximas Bienal. Agora nós vamos ter um estande. Nós queremos ir todo dia, feiras. Nós queremos ter licença para estar na Praça do Ferreira, levando nossos livros. Na beira-mar. O pessoal do artesanato não vai lá vender bolsa, calcinha, sutiã. Por que nós não podemos vender nossos livros lá na beira-mar, que é um ponto turístico? Nós queremos o título de cidade leitora. E só que a gente só lê o quê? Livros. A gente lê livros, lê revistas, lê cordel. Então, eu preciso que a Secretaria de Cultura dê essa oportunidade para que tenham feiras constantes, um espaço constante de venda dos livros das escritoras de Fortaleza. E não tem, gente. A gente tem que esperar 2 anos para ir vender livro. Olha só como é que eu escrevi aí, daqui a 2 anos é que eu vou ter de novo 10 dias para vender livro na Bienal, lá no Espremido, né? Lá no Beco da Poeira da literatura. É isso que acontece com a gente. Então, essa luta está havendo, nós estamos direto atrás do respeito que nós merecemos, que merecem dar para as pessoas que vivem, querem viver escrevendo. São escreviventes. Viver escrevendo. E escrevendo para que as pessoas entendam diversos assuntos, inclusive as crianças. As pessoas não têm que começar a aprender com 18 anos, você tem que aprender desde que nascem. Né? Que existem pessoas que são homossexuais, existem pessoas que sofrem bullying, elas têm que saber desde pequeno. As pessoas querem que as pessoas comecem a ser educadas quando completar 18 anos. Ou de maior, os de menor não pode saber de nada. De menor tem que ser protegido numa bolha. Vamos furar a bolha e botar todo mundo para conhecer todos os assuntos possíveis e inimagináveis que existem dentro dos livros. E eles estão dentro dos livros, as pessoas estão escrevendo. Muito bom. Mais alguma pergunta? Inquietação? Interessante, né, quando a senhora fala sobre a necessidade de poder falar e ser ouvida, né? E aí, quando
eu vejo isso, eu me lembro muito da Jarid, né? Que ela vai dizer que quando ela faz toda uma pesquisa, poxa, eu estou no ensino médio e eu não me vejo representada. Uma menina negra, né? Não tem professores e não tem ninguém dentro dos livros para ela se sentir representada. E ela faz toda uma pesquisa que vai nascer justamente as 15 heroínas negras e 15 cordéis, né? E aí, dentro dessas 15 heroínas negras, que muitas vezes as pessoas nem sabem quem são, fazem parte da história do Brasil, a gente tem a Laudelina de Campos Neves, que é justamente uma que lutou a partir que vai fundar o sindicato de domésticas, né? Sim. Isso em 88. E pensar que essa lei só vai ser vista em 2015 e vai valer que até hoje a gente ainda bate em cima dela, né? Então, e hoje a gente vai ter, por exemplo, o livro da Jarid dentro das escolas. E é uma necessidade que a gente tem de poder buscar isso, né, representado nesses livros. Esperamos que o seu livro também esteja. Nós perguntamos, lá na reunião que a gente teve na Securtifor, acho que foi em maio, por que não compram os livros dos professores de Fortaleza, gente? Compro da Ruth Rocha, não, que eu adoro a Ruth Rocha, eu sou fã, li todos os livros da Ruth. Cadê os livros dos professores, dos escritores de Fortaleza e das escolas? Por que não tem um edital de aquisição para escritores da rede, né? Você procure. É muito difícil. Tem alguns, mas é para ser a maioria. Avalie o livro. Tem alguma coisa? É interessante para o aluno ler, aprender, porque o livro ele tem que ser prazeroso, a pessoa tem que ser emocional ler o livro, mas ela tem que questionar. O livro tem que ser questionador, que nem vocês estão questionando. Ele tem que ter aspectos que as crianças questionem. Aqui nesse Conteúdo Trovó tem isso. Mas o que é isso aqui? Porque se eu não perguntar nada, é porque aquele livro não está além de mim, ele está aquém de mim. Se eu ler uma coisa que não tiver nada para eu questionar, ele não está tendo de valia, não, só para divertir. Ele tem que ser um livro que divirta, que emocione e que ensine. E que a pessoa se torne uma pessoa questionadora. Aprenda a perguntar, mamãe, eu li aqui uma palavra que eu não entendi. Que palavra é essa? Aí gera uma conversa. Gera uma conversa dentro de casa. É preciso tirar as crianças das telas e conversar com elas. E o livro é um instrumento de debate. Eu não concordo. Menina tem que vestir rosa e menino tem que vestir azul. E esse menino quer vestir rosa? Tem aqui. Um pai, uma criança se apaixonou pelo livro na Bienal e um pai não quis o livro, não comprou, porque tem um texto chamado Rosa e Azul, que é a história de um menino que descobriu que sempre gostou de rosa. Ele vai deixar de ser menino porque diz que gosta de rosa? Então a criança vai perguntar sobre isso. É o momento de conversar com a criança. Aí muitas crianças falam, eu também gosto de rosa. Será que eu posso falar com meu pai que eu gosto de rosa? Eu posso ter uma blusa rosa? Eu posso ter uma toalha rosa? Eu posso ter... O que é? Isso faz parte da discussão da família. Não estamos defendendo. A família não é super defendida, então a família precisa conversar com seus filhos sobre todos os assuntos, sobre a sexualidade, né? Principalmente sobre a sexualidade, porque a confusão está no meio do mundo. Maria, os professores estão todos ensinando a ser gay. Gente, eu sou professora desde 14 anos. Eu nunca, na minha vida, eu disse, meu filho, você quer ser gay? Nunca cheguei na escola perguntando isso. O menino é que perguntou uma vez, menino de 5 anos. Tia, mulher pode casar com mulher e homem pode casar com mulher? Sim, pela lei, todas as pessoas podem se casar. Com quem quiser, né? Com qualquer outro. Isso gerou uma polêmica na escola que eu estava fazendo apologia. Não existe, você tem que responder com honestidade as perguntas das crianças, não mentir. Tem agora um livro que teve uma discussão que minha mãe mentiu para mim. A gente é para mentir para os filhos agora, para poder mantê-los na inocência petrificada, é uma inocência petrificada, porque nós sabemos que a criança se desenvolve quando criança. Então, ela não aprendeu aquilo, então ela vai levar para o resto da vida aquilo.
né? Então, os livros, eles precisam fomentar a discussão sobre todos os assuntos. Muita gente agora pergunta, e teve ditadura? Tem gente que ousa me perguntar quando eu estou numa feira literária, e houve ditadura? Como assim houve ditadura? Eu não sei, eu só sei que eu estava lá. Só sei que foi assim. Né? Você precisa descobrir se houve ditadura ou não, lendo os jornais, lendo as revistas, assistindo aos filmes, que nem eu ainda estou aqui. Não sou eu que tenho que responder isso. Eu não tenho que responder isso. Eu estou só dizendo que a Dadá vivia no Pirambu no tempo da ditadura militar. É isso, tem que ser assim. Sim. Eu acho que a gente está nesse processo, parece que retrocedendo, né? Tendo esse cuidado de falar sobre o que já foi dito, já foi feito, já foi visto, porque está muito cômodo sair por aí espalhando as fake news e deixar que as pessoas imaginem que não aconteceu. E às vezes é por meio da leitura, às vezes fictícia também, ao levar um livro, né, sobre literatura para a escola, que a gente começa a discutir certos assuntos que é conveniente, às vezes, para que a gente não deixe. É muito bacana, assim, a criança pergunta, eu não quero responder, você diz, não, mas igual você pergunta para a professora. Mas se a professora responder, aí ela vai ter que responder a outros meios, a condenação, a justiça, seja lá o que, porque parece que está mais fácil não responder ou não discutir certos assuntos. Quantas datas existem na sala de aula hoje? Quantas, né? Quantas? E que às vezes acham que é natural isso que está acontecendo, porque não há essa discussão. Se eu vivo num espaço de violência, então é natural que eu estou fazendo violência. Então parece que aquilo ali é o correto. Então quando eu começo a questionar, a discutir realmente sobre isso, aí mexe com as estruturas familiares e aí sai do seu lugar de conforto para ter que realmente discutir sobre realidade, embora por meio de ficção. As acusações que os professores estão passando, que eu também fui acusada, né, de estar fazendo apologia ao homossexualismo na sala de aula, por responder com a verdade que uma mulher pode casar com uma mulher e um homem pode casar com um homem, porque está na lei. Não é porque eu defendo. Você é a favor do aborto? Não. Mas a pessoa é que vai decidir se ela vai abortar ou não. Não sou eu que tenho que decidir por qualquer mulher, dizendo, olha, mulher, você não... Não, ela tem o poder e tem a liberdade de fazer com o corpo dela o que quiser e tomar as decisões dela. É isso que nós respondemos. Eu não sou a favor do aborto. Eu sou a favor das pessoas terem a liberdade de tomar decisões sobre si mesmas. Eu nunca abortei, eu tive meus 2 filhos, mãe solteira, mãe solo, e fui lá porque eu queria ter meus filhos, independente de qualquer coisa, mas tem gente que não está preparado, não quer, sabe-se lá. Então, ser contra ou a favor do aborto não implica em dizer que não aceita. Quem sou eu para decidir o que é que uma mulher vai fazer na vida dela, com o corpo dela? Né? Então, quando as pessoas querem lhe agredir, elas perguntam, você é a favor do aborto? Já pergunta logo. Quando ela pergunta assim, o que você pensa sobre o aborto? Ela já vem te agredindo. Você é a favor do aborto, quase afirmando. Isso que é perigoso. Né? Isso que é perigoso na internet, as pessoas ficarem fazendo esse tipo de afirmações e declarações. Bem. Mais alguma questão, alguma colocação, alguma coisa que vocês... Isso é uma conversa, né? Nós estamos aqui conversando. Que vocês se identificaram. Parece que falar de sexualidade é mexer no espelho, né? Bem grande. Muito perigoso. Então, hoje a gente, quando vai para a escola, como a Pedro falou, espera-se que você fale isso, mas de que modo fala, né? Então, de modo... Com a verdade. Isso. E aí você vai, por exemplo, na escola de ensino médio, porque eu venho de uma realidade que você passa na escola que tem 12 salas e quase todas as salas tem uma menina grávida, né? De 16, 17 anos. E aí pensar que algo que deveria ser conversado em casa, porque ainda é um tabu falar sobre sexualidade dentro de casa. Sobre sexo, né? Falar sobre sexo. Pensar que, por exemplo, eu não tive isso dentro da minha casa. Minha mãe nunca chegou para mim e
falasse, minha filha, vai chegar o momento que você vai transar. Você vai ter que Use. cozinha. É. E esse momento precisa, né? Vai chegar o momento que você vai menstruar. Eu não tive isso dentro de casa. A escola que me deu isso. Mas se você pensar que muitas vezes, quando a escola não trabalha, porque os pais caem em cima, Sim, né? evita. Aí a menina ou o menino vai aprender aonde? Na rua. Ou então com pessoas inapropriadas, né? Então, ainda é um respeito. Sim, é muito complicado acusar o professor disso, né? De que eles, olha a acusação de que os professores estão ensinando as crianças a serem gays ou lésbicas. É uma acusação muito grave, muito séria, né? Porque nós, professores e professoras, nós temos o direito de ser o que somos. O professor ele pode ser gay, escolheu, você quer ser, escolheu não, porque ninguém escolhe. Tem um amigo que ele disse assim, se eu pudesse escolher, eu jamais escolheria ser gay. Eu escolheria ser hétero, porque hétero não vai sofrer o que eu sou. Então, o que nós fazemos é respeitar os professores e professoras, respeitam os alunos e alunas da escola, e alunos da escola. Só isso. Não é fazendo apologia ou mandando ninguém ser o que quer que seja. O que a gente pede é que eles estudem, né? Estudem, leiam. Todas as salas de aula que eu estive como aluna, até aqui na UFC, as pessoas leiam, leiam, leiam. Porque é na leitura que você vai descobrir o que é certo e o que é errado. Ninguém vai escrever um livro para ensinar ninguém nada errado. Até porque nem vai ser publicado, né? O que nós escrevemos é para esclarecer. Outras épocas a gente tem uns filósofos aí que ensinavam as coisas. Mas como eu não li todos os filósofos, eu não sei, né? Eu ainda estou um pouco inocente. Umas coisas bem erradas. Com isso, né? Muito bom. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Alguma? Sobre a questão da administração como professora. E como essa experiência de professora acabou influenciando a senhora no processo de escrita? Né? Imagino que não só na vida privada, mas na vida profissional, deve ter muita história. Nossa! Vem aí o giz. Eu estou escrevendo o giz, que o giz é a representação do professor, né? Quem nunca pegou no giz, seja como aluno, como professor? Então, esse livro giz, ele vem trazendo todas as vivências e sobrevivências e desvivências e desventuras que eu vivi como professora, né? Eu estou escrevendo muito e esse livro, para mim, ele vai representar a vida de muitos professores e muitos professores dentro das escolas particulares e públicas, porque todas têm as suas nuances, têm as suas especificidades, mas os professores e as professoras têm muita coisa que viveu, que vive, de dificuldade, de assédio moral, de exploração, né, do trabalho. O professor está adoecendo, gente. Os professores estão ficando doentes devido à pressão. Ai, o aluno não passou no Enem, é culpa do professor. Ai, o aluno não tirou 10 na redação, é culpa do professor. Então, o giz ele vem trazer o que o professor passa na sala de aula, na escola. Né? Do que ele tem que comprar, gastar do seu salário para poder ter um material adequado, bom de trabalhar. Né? A cartolina, cadê a cartolina? Não, cartolina é luxo. Então, o giz vem desmistificando tudo isso, ele vai jogar, que nem a Anitta, bem na sua cara. Tudo isso, né? Mas daqui a talvez em 6 meses ele esteja já na produção. Pois é. Vai jogar bem na sua cara mesmo. E continuemos jogando os livros nas caras. Isso. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Algum elogio, né? Também poderia ser. Mas eu estou vendo que as pessoas estão amando a conversa. Talvez não ame o livro, mas a conversa sim.
Sim. Você falou mais cedo que, enquanto escritor independente, o grupo de escritores independentes querem que Fortaleza seja uma capital leitora. Né? Acho que todo escritor, ele guarda em si o desejo, a vontade de ser lido, assim como, de alguma maneira, todo professor guarda a esperança de que a gente consiga fazer, né, com que os nossos alunos sejam alunos leitores. Enquanto uma professora que se aposentou, isso no Brasil é muito significativo, né, porque a gente tem muitos que não sabe que a lida é muito grande. Você acompanhou muitas gerações aí de leitores. E aí tem uma situação, sempre se fala que o Brasil não é um país leitor, o Brasil não é um país de livro, as pessoas não leem. Ironicamente, a última pesquisa da leitura no Brasil, né, então, fala que é a primeira vez na pesquisa bienal e a gente tem o menor número de leitores, de não leitores, né, o maior número de não leitores e o menor número de leitores. Então, é a primeira vez que isso acontece aqui, apesar de sempre ter aqui naquele limiar. A minha ideia é, como é que a escritora que está publicando agora, que não é o primeiro, a gente sabe, né, mas a escritora que é 60 a mais, já saiu da sala de aula, mas guarda a esperança de ser lida. Como é que você imagina essa cena de leitores na atualidade? Como que o teu livro pode ajudar? Como é que tu pensa? Quais são as esperanças que a gente guarda de fazer com que, de fato, não só o Brasil, mas com Fortaleza seja, de fato, uma capital leitora? Uma vez eu fui na Praia do Futuro, porque existe uma coisa chamada ousadia. Eu sou uma pessoa que tem muita ousadia. Aí eu quero saber, eu vou fazer um evento lá na Praia do Futuro. Aí fui no domingo, levei o pirambulando, contratei um músico lindo, Ilano, beijo, Ilano. Foi comigo, ficou cantando as músicas dos cantores, dos artistas cearenses, do Fagner, de todo mundo, do Belchior, foi lindo. E eu botei meus livros lá, na mesa, a gente está aqui, bem bonito, organizado, com o rapaz cantando. Diz aí, quantas pessoas passaram para olhar o livro? 0. Eu vendi um livro nesse dia. É um país leitor? Se eu tivesse botado lá calcinha, batom, pulseira, você acha que alguém tinha ido olhar? Quase todo mundo passasse a olhar. Eu não estava ali pedindo para ninguém comprar, porque eu, graças a Deus, não posso. Hoje em dia, eu como com o meu salário. Mas o que eu desejo é que as pessoas gostem de livro. Como elas gostam de perfume, como elas gostam de creme para passar no rosto, como elas dão R$80 no vidrinho de vinho para poder ver se acaba com as rugas, que não vai acabar. Pode aprender a conviver com as ruguinhas, que é melhor. É tudo mentira, certo? E as pessoas passam pelo livro como se fosse olhando... Acho que até se tiver um cocô de cachorro, a pessoa olha. Mas o livro não. Isso me entristece como pessoa humana. Meu Deus. O meu país, a minha cidade, não gosta de ler. Nem que não goste, odeia. Não, eu também não gosto, mas eu leio 100 livros por ano, beleza. E eu não gosto muito de ler, não, mas eu leio, porque eu amo livros, seja de qualquer escritor que seja. Eu compro e eu leio. Quando nós tivermos uma cidade leitora, é quando a Secult for, quando a Secretaria de Cultura do Ceará, quando o Ministério da Cultura valorizar os livros. Sim, se a sua mãe não gostar de cenoura, o seu filho vai gostar? Vai? Vai não. Você tem que comer a cenoura. Nossa, ai, que cenoura deliciosa. E comer com gosto, que a criança vai ver e vai gostar. Se na casa da pessoa, a pessoa não lê um livro... Não, eu estou falando de pessoas não letradas, estou falando de professores, eu estou falando de médicos, eu estou falando de filósofos, que na sua casa não se senta com seu filho para ler. E os órgãos do poder não fomentam isso de verdade. É aqui e acolá. Por isso que a gente está na Secult. Cadê? A gente quer ir para a praça, bota um todo lá para a gente vender. Me deu menos uma autorização. Já que você não quer gastar dinheiro com o escritor, que é um ser supérfluo. Me não dê uma autorização. Um papel. Vai lá, mulher, vender teus livros lá. Não pode, porque senão rapa
vai lá e carrega teu livro. Foi o que eu ouvi uma vez. Se você botar uma banquinha lá na Praça do Ferreira com o seu livro, o Rafa vai tomar, mulher. E toma, eu não duvido. Mas eu quero ter o respaldo. Quem está aqui é a escritora, são as escritoras e os escritores que estão aqui, respeitem. Eu fui deixar os meus livros no Iguatemi, que é a nata da nata que frequenta lá, não é verdade? Não é a nata do lixo, não, é a nata da nata. É o luxo da aldeia. E aí o rapazinho que estava atendendo, que eu não vou dizer nem o nome da livraria, que só tem uma lá, né? Ele olhou para o meu livro e disse, quanto é o seu livro? É 60. É 60 reais. O quê? Como assim? Eu disse, meu filho, eu vendi na Bienal. Eu não acredito. As pessoas deram 60 reais no seu livro? Eu fui lá na prateleira e peguei um caderno que tem aquela cantora que anda de bota, que rebola. Eu não sei nem o nome dela. E a capa era dela. Sabe quanto era o caderno que não tinha nada escrito? 80 reais. Um caderno que não tinha nada escrito custa 80, 60, 70. E as pessoas nem questionam o preço. Vai lá, cartão de crédito. Mas quando é um livro, as pessoas vão... Não, eu estava lá no evento, foram 10 dias, muito lindo o evento. Mas as pessoas passavam arrodeando assim, ó. E se eu abordasse... Não, estou apressado. Porque era livro, se eu estivesse vendendo qualquer outra coisa, até brownie, as pessoas iam me ouvir. Né? Porque as pessoas ouvem quem vende brownie, mas quem vende livro, ninguém quer ouvir. Ai, não! Pelo amor de Deus, eu não aguento mais olhar para livro. Como é que a pessoa tem a coragem de dizer que não aguenta olhar para livro, gente? Que vida é essa? Como é que as pessoas vão escrever? Então vamos extinguir o livro. Pronto. Não, é proibido, ninguém escreve mais porque ninguém gosta de ler. Então tá determinado. É a ditadura da não leitura. Se a Secretaria de Cultura do Estado, a Secretaria de Cultura, a Secultifor, o Ministério da Cultura não quer comprar livro dos escritores, quem vai comprar? Eles são os pais dos escritores. Eles são os fomentadores. Dê o exemplo, compre os livros dos escritores. Está aqui, são 3 livros maravilhosos, campeões. E existem outros, mas eu sou campeã porque eu sou a melhor das melhores. Não, todo mundo é bom. Eu já vou repetir. Eu já li quase todos os livros dos escritores cearenses que estavam na Bienal, que são meus colegas, e não existe nenhum ruim. Então, compre todos. Não tem que estar medindo quem é o melhor. Todos são bons. Tem que ser bom. Tem que ter uma mensagem boa, tem que ter um ensinamento bom, tem que ter um conteúdo bom. E tem. Os cordelistas escrevem tudo coisa maravilhosa. Mas falta o fomento de verdade. Esse de brincadeira, vai ter 2 em 2 anos um edital para aquisição. Compre livro. Não tem aquela propaganda, compre batom, compre livro. É isso que vai salvar o Brasil. É isso que vai salvar o Brasil. É quando os governantes, quando os secretários de cultura, quando os ministros de cultura disserem, agora é para valer, vamos ler, vamos comprar os livros para dar para as pessoas lerem, para botar nas bibliotecas. Vai, talvez 2 livros meus, do Pirambulano, para as bibliotecas. Compraram 2 para cada biblioteca. A pessoa leva, passa um mês, daqui a um mês, outra pessoa vai ler. E assim é com todos os livros. É preciso que isso seja constante, é preciso que as secretarias de cultura de todo o país, não falo só de Fortaleza do Ceará, de todo o país, diga, você escreveu? Traga aqui, dê aqui. Traga aqui 5 mil livros. O que eu vou fazer com o dinheiro dos 5 mil livros? Escrever mais, porque eu sou escritora. Né? Eu vou escrever mais, vou publicar mais, vai ter muito mais livros. Se as pessoas pararem de escrever, vai ter mais livros, gente. É igual castrar os gatos e os cachorros. Daqui a pouco estão extintos. Teve uma vez uma campanha que as pessoas queriam castrar todos os gatos que estavam soltos pela universidade. Sim. E aí o pessoal sabiamente disse, se castrar todos os gatos e cachorros, vai ser extinta a espécie. E aí? Então vamos extinguir os escritores? Porque daqui a pouco ninguém quer mais escrever, que é muito ruim.
Né? Porque não dá para ganhar dinheiro, né? É. Agora. Muito bem, gente. Alguém tem mais alguma coisa que a gente já vai se encaminhar para o final? Elogios? Algo? Tá bom. Então a gente vai se encaminhar para o final, para que vocês venham. Você se descobriu escritora muito cedo, muito jovem, né? Ainda criança. Mas tardiamente foi publicado, você disse, só quando você estava com disponibilidade para poder pagar. Né? Mas durante esse percurso, ficaram alguns livros seus pelo caminho que você gostaria de publicar e não teve oportunidade? Outros gêneros, poesia? Sim, eu tenho de crônica, que ele, se eu botar no edital, eu só estou publicando porque eu estou ganhando edital. Então, eu tenho que escrever livro do interesse do edital, não é do meu interesse. Eu tenho que me dedicar a escrever livro que interesse aos pareceristas, né? Que estão acabando com a raça da arte, botando pessoas para ficar até depressivas, com tanto livro que ela coloca, classificável. Não basta chegar no classificável. Bota um pingo de vaga para desclassificar as pessoas que estão escrevendo. Então, adiantava eu querer ser escritora, adolescente, jovenzinha. Eu sempre tive imaginação. Ninguém adquire imaginação da noite para o dia. Né? Eu sempre tive imaginação. Não tinha, era dinheiro para eu vou escrever e publicar um livro. E eu tinha que me dedicar à minha carreira de professora, porque é dedicação exclusiva. A gente pensa no aluno na sala de aula, pensa no ônibus, pensa em casa, pensa de madrugada, pensa no sábado, pensa no domingo. Porque você tem uma sala de 30 alunos que 15 não sabem ler, você dorme? Se dormir é porque não é professora. Então, a minha dedicação era exclusiva porque eu tinha muitos problemas dentro da sala de aula para resolver, então eu tinha que me dedicar a arranjar um jeito, uma metodologia para convencer aquela criança a ler. Então, eu fazia de tudo. Então, eu não tinha tempo de me dedicar a ser escritora. Quando eu me afastei da sala de aula, foi que eu pude. Em um mês, eu escrevi isso aqui. Em uma semana, 15 dias, eu escrevi, porque está fluindo, está muito grande. A fruição é muito grande. A criatividade é muito... E não sou só eu, gente. Eu tenho colegas que têm 3, 4 livros, mas não tem dinheiro para publicar. Só publica se ganhar o edital. Esse aqui foi 20 mil reais que eu ganhei, aí 10 mil foi para publicar e 10 mil para reproduzir o livro. Onde é que eu vou arranjar esse dinheiro? Onde é que os escritores e as escritoras vão arranjar dinheiro para publicar livro? Ah, não, é só a Vera Marques que escreve? É só o Paulo Coelho que escreve? Não, tem milhares de pessoas escrevendo, mas estão nos drives. Os livros estão nos drives. E as pessoas não estão lendo. E você tem que empurrar a goela abaixo o livro. Lá na Bienal, a gente pega pelas bitacas. Venha cá conhecer meu livro. Venha. Brigando mesmo. É uma briga. Não é que a pessoa vai lá, olha aqui os escritores cearenses, vamos olhar. Ah, se fosse assim. Não, você tem que puxar. Olha, você está com tempinho? O meu discurso, você está com tempinho? Não, estou apressado. Não, mas só 2 minutos. A pessoa, olha. Pensa que é assim, olha, menina, o livro da professora, eu sou professora. Ah, se fosse assim, né? Era bom se fosse, mas não é. Não é. A realidade é que você tem que forjar a conversa, você tem que ir lá e lutar, e nós estamos na luta. E eu quero agradecer ao grupo de escritores independentes, as escreviventes, todos os grupos de mulheres e de homens também, que eu não tenho nada contra homem também escreve, né? Que possam ser contemplados com mais editais, a Secult-For, Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Ministério da Cultura. Não é concurso. A gente não quer participar de concurso, não. A gente quer ser valorizado e respeitado enquanto escritores e escritoras deste país. Muito bem. Mais alguém? Não? Então, vamos aos agradecimentos. Muito obrigada, Vera Marques, por ceder seu tempo,
estar aqui conosco. Obrigada ao público. Obrigada à professora Cristina Maria da Silva, que está ali escondida. Obrigada, Divander, que conseguiu fazer essa transmissão. Obrigada, pessoal do YouTube, se tiver alguém aí. Espero, né, que tenha algum colega Espero que tenha alguém algum assistindo. familiar, né? Algum familiar. O filho da Vera Marques, O de meu repente. filho Fábio, minhas netas, Karine e Lívia, minha nora, minha filha Sabrina. Espero que estejam aí ligadinhos. Então é isso. Obrigada, Vera Ai, Marques. nossa, que prazer. Eu me formei aqui nessa universidade, eu estava falando para a Carol que eu vivia aqui, eu vivia a UFC, depois eu estudava. Eu almoçava no RU, eu estudava na biblioteca, eu assistia às palestras no Albano, né? No auditório. Então, eu sou uma... Não é acadêmica, eu sou uma apaixonada pela universidade, não pela faculdade. Pela universidade. Aqui se universaliza o conhecimento. Então, a UFC, para mim, ainda é o meu lar. Então, foi um prazer e uma honra muito grande ser convidada para esse evento pela maravilhosa Carol. Então, agradecer a vocês a presença, o respeito que eu vi em cada olhar, né? Se todo mundo fosse assim, né? Que tivesse esse respeito pelos escritores e escritoras. E eu quero dizer, eu vou continuar escrevendo, eu espero que vocês leiam, que vocês levem para a escola os livros para que os alunos leiam. Eles no começo não vão gostar, é igual comer verdura. Começa, livro, Mas um dia eles vão dizer, obrigado por ter me incentivado a ler. E os livros dos nossos escritores de Fortaleza, de Ceará. Muito obrigada.